Bom, fala aí, galera. Então hoje a gente vai aqui abordar o tema hidrostática, né? Hidrostática aí seria pra gente, pegando pelo nome, o estudo da água em equilíbrio. Na verdade, a gente vai abranger um pouquinho mais que isso aí. A gente vai estudar os fluidos, né, em equilíbrio. Mais apropriado talvez fosse fluidostática. Mas enfim, primeiro eu quero introduzir aí o que seria pra gente um fluido. Um fluido seria alguma coisa aí que flui, tranquilo? Então, por exemplo, um fluido pra gente, a gente estaria trabalhando com um líquido, com um gás, um vapor, né? São coisas que fluem, coisas que se adaptam, né, ao recipiente que elas estão contidas. Bom, então isso aí é o que a gente vai abordar, né? O estudo desses fluidos, mais particularmente dos líquidos, e vai aparecer comumente aí pra gente também a água. Bom, a gente precisa ter alguns conceitos prévios, né, pra gente poder entrar de fato na hidrostática, né? Alguns conceitos básicos. Bom, o primeiro conceito que a gente tem que abordar aí seria o conceito de pressão. Bom, para falar sobre pressão, a primeira coisa que um exemplo aí que a gente pode dar para a gente tentar introduzir esse tema seria o seguinte: pega o seu lápis, beleza? Seu lápis lá, bem apontado, e você vai botar ele entre os seus dedos, beleza? Enquanto você bota ele entre os seus dedos, você aplica uma força. Aplica uma força apertando esse lápis. Bom, repara no seguinte: em um lado, a partir de um certo momento, em um lado você vai sentir dor, e no outro você não vai sentir a mesma dor que você estava sentindo no lado que está apontado. Por que isso acontece? Vamos tentar analisar qual é a diferença entre um lado e o outro. Repara que no lado que está apontado, a areazinha de contato que a gente tem é muito pequena, beleza? A área que está em contato com o nosso dedo. Quando na bundinha aqui do lápis, a gente tem uma área bem maior de contato com o nosso dedo. Bom, então reparei que as forças são iguais, né? Você aplica a força de um lado, ela se propaga para o outro lado também, enfim, vamos entrar nesse mérito, mas são iguais. O que diferencia para a gente sentir dor de um lado e não sentir do outro seria essa areazinha. Então, repara no seguinte: quanto menor a área de contato que a gente está tendo, maior está sendo a pressão que está sendo aplicada. Essa sensação de dor, ela é proveniente da pressão que está sendo aplicada no nosso dedo. Quanto menor a área, maior é a pressão aplicada. Quanto menor a área, maior a pressão aplicada. Enfim. Bom, então, um exemplo que eu acho bem legal é o seguinte. Bom, imagina o professor João, tá? Professor João, ele não é daqui do AZ, né? Então ele arruma uns bicos aí, né? Em alguns momentos. Mas, beleza, tá lá, 9 horas da noite, andando na praia, tá? Vendeu água de coco o dia inteiro. Aí, 9 horas da noite, tá lá andando na areia, sapato dele. Repara o seguinte: o peso dele todo, quando ele tá andando na areia, o peso do corpo dele tá sendo distribuído naquela área ali que é o pé dele, beleza? Só que, às 10 horas da noite, né, ele sofre uma transformação e ele muda de sapato. Ele bota aquele sapato com a pontinha fininha atrás, né, o salto alto. E aí ele repara que quando ele quer ganhar um extra, né? Ele repara que quando ele tá andando na areia ali, ele começa a afundar o pé dele na areia. Por que isso acontece? Bom, a área de contato que ele tem ali com a superfície, né, com a areia, ela diminuiu bastante, porque você reduziu a área de contato do sapato com a areia. Então, se isso aconteceu, o peso dele não mudou. Repara que o peso dele continua sendo o mesmo. Então, o peso não mudou, mas a área diminuiu. Se eu tenho uma menor área, consequentemente eu aplico uma maior pressão. Isso faz com que ele afunde o pezinho dele na areia, né, e perca o sapatinho de Cinderela. Bom, a gente já pegou algumas coisas aí, algumas relações para pressão e área, por exemplo, e naturalmente quando aumenta a força aplicada, eu vou estar aumentando também a pressão exercida. Então, qual a ideia? Essa pressão, na verdade, ela é o quê? Ela é uma compressão, é como eu estou distribuindo a minha força numa certa área, beleza? Então aqui, ó, botei
uma certa areazinha e tô aplicando uma força que ela é diagonalzinha ali, beleza? Ela tá inclinadinha. O que eu vou fazer? Bom, para mim, só vai importar uma parte dessa força. Qual seria essa parte da força? Primeiro vamos fazer uma decomposição vetorial aqui. Bom, eu vou chamar isso aqui de força N, que é força normal, decompondo esse vetor, né? E aqui eu vou chamar de F tangencial, tranquilo? Ou seja, a parte da força que está normal aí é perpendicular à superfície, não é isso? Por isso que a gente dá o nome de normal. E F tangencial. Bom, repara que esse F normal é o que vai importar para a gente. Por quê? Porque se eu tenho essa superfície e eu quero gerar uma certa pressão na superfície, não dá para eu gerar essa certa pressão se eu, né, não pressiono ela. Então, quem importa de fato para mim é quem está pressionando a superfície. No caso, essa F normal aí que eu estou trabalhando aqui. Bom, ela é a força que de fato importa para mim. E como é que vai ser a pressão? A minha pressão exercida, ela vai ser esse F normal sobre a área. Bom, então é uma certa força que eu estou distribuindo por uma certa área. Bom, o que eu quero que a gente repare é o seguinte, por que eu botei o F, né, a força, em módulo aqui? Repara que a força ela é um vetor, mas a minha pressão ela é, aqui, ó, escalar. Então, naturalmente, né, eu tenho que trabalhar só com o módulo do vetor força. Tranquilo? Então, é o módulo do vetor força que está sendo distribuído por uma certa área. Unidades que a gente vai usar isso aqui, ó. A força ela é, no sistema internacional, newtons. A área é metros quadrados. E a pressão é, consequentemente, newton sobre metro quadrado, newton por metro quadrado. Show! Para isso, a gente dá um nomezinho. A gente dá um nome particular. Newton por metro quadrado, a gente chama de Pascal. Beleza? Pascal ou PA, né? A gente chama aí de PA, é Pascal. 1 Newton por metro quadrado é 1 Pascal. Bom, e aí tem a famosa piadinha lá dos físicos, né? Pique-esconde dos físicos, mas a gente não vai entrar nela. Isso aqui já ficou bastante interessante para a gente entender o conceito de pressão aí. Bom, outro conceito que a gente tem que ter aí já desenvolvido é um conceito de densidade e massa específica. A gente tem que tomar um certo cuidado porque em alguns momentos o conceito de densidade e massa específica vai ser o mesmo, tá? Eles vão significar a mesma coisa, tá? Isso no caso para os fluidos. Mas o que seria basicamente a densidade, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, a densidade. Como é que eu escrevo densidade? Vocês já viram na química, né? Densidade, ela é massa sobre volume. Representa